Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós em nossos corações. E antes de iniciarmos a palestra de mais essa noite, eu convido a todos para fazermos a prece que nos liga a Deus, que nos liga a Jesus. Muitas vezes estamos aqui, talvez com o pensamento tão acelerado, o coração palpitando. Então é o momento de respirarmos, de nós pensarmos em Jesus, de poder ter este encontro com o nosso Mestre, de sentir vibrar em nós o seu amor, a sua paz, a sua bondade. E que possamos sentir o abraço de Jesus a nos acolher. E neste abraço, vamos deixando todas as nossas dificuldades, nossos medos, nossos receios, nossas dores, nossas tristezas. E vamos nos sentindo aliviados. Vamos nos sentindo, Senhor, em paz, em harmonia, Senhor, para que possamos assim estarmos nessa comunhão com o Pai, com o nosso Mestre Jesus. E assim, para iniciarmos, é que rogamos, através da prece, que nosso Mestre, há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos, quando ainda não sabíamos falar com o Pai, porque temíamos o Pai, Jesus assim nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo, que carinhosamente, chamamos de GEAF, que é o Grupo de Estudos Espíritas Aprendizes da Fraternidade. E a palestra de mais essa noite, mas antes da palestra, sejam todos bem-vindos. Aos irmãos que estão nos assistindo neste momento, que também recebam o nosso abraço, o nosso carinho. Aos irmãos que vão nos assistir depois, que também receba também o nosso carinho. E agora vamos para a nossa palestra. Eu estava ouvindo a palestra de nossa irmã Vera, que foi realizada semana passada. Me emocionei muito na palestra de nossa irmã. Quem não assistiu, por favor, assista. Foi muito emocionante. E aí, me fez refletir que na palestra fazia-se uma pergunta: qual é o grande segredo da vida? Vocês lembram? Lembram? Ou não? Lembram? Qual que é, então? Pode. Bom, eu entendi que a irmãzinha Vera me disse que quando a gente está vivo, o segredo é a morte. Quando a gente está morto, o segredo é a vida. Isso, a vida é eterna. Porque quando estamos encarnados, temos medo da morte, o que vem depois da morte, E quando estamos no plano espiritual, e a gente fala: se eu soubesse, E a beleza, que é o plano espiritual.
Então, a nossa palestra de hoje tem o título A Vida Eterna. E por que esse título? Porque estamos próximo a uma data muito especial, principalmente para os nossos irmãos católicos, não é? É a Páscoa, é a ressurreição do nosso Mestre Jesus. E me fez assim refletir que é muito importante nós espíritas entendermos o quanto é importante a Páscoa. Não só para os nossos irmãos católicos, mas para nós também, porque nos traz a reflexão da ressurreição. Então, estava fazendo uma pesquisa, lembrando dos meus tempos que dava aula de evangelização, sobre a Páscoa. E a Páscoa, ela se inicia muito tempo antes da vinda de nosso Mestre Jesus Cristo. Com os hebreus, é chamada a Páscoa judaica. E por que essa comemoração da Páscoa judaica? Porque na época os judeus, nossos irmãos, eram mantidos em cativeiros, mantidos trabalhando como escravos para os nossos irmãos do Egito. Diz a Bíblia que praticamente seria uma relação de 400 anos. Gente, 400 anos não é fácil. E eles já estavam cansados, porque sofriam muito. E então, eis que surge na história Moisés. Moisés que recebeu de Deus a seguinte missão, que ele teria como missão de salvar o seu povo e de libertar. Então, para os hebreus, Páscoa significa uma passagem. Então, é claro que Moisés teve medo, mas ele seguiu as ordens do Pai, que dizia para ele que assim fosse cumprido. E aí teve as 10 pragas do Egito, até que eles conseguiram sair do Egito, mas aí o faraó deu a ordem que fossem atrás deles para que trouxessem eles de volta, porque como eles iam ficar sem escravos? Só que aí, neste momento, Moisés, com seu cajado, pergunta: e agora, Senhor? O mar vermelho à minha frente, o que faço? E então ele recebeu a intuição, a divina inspiração, e levantou o cajado. E o mar se abriu. E aí passou o povo hebreu. E justamente quando estava para passar os soldados e o faraó, o mar se fechou. E pergunto, depois de tudo isso, foi fácil para os hebreus? Não. Tiveram que andar, tiveram que passar pela fome, pelo frio, mesmo recebendo todo o auxílio de Deus. Não foi fácil para Moisés. Até o ponto que Moisés subiu ao Monte Sinai e lá recebeu os 10 mandamentos em 2 pedras. E aí, desde então, para eles é uma celebração imensa essa libertação. Você passar 400 anos subjugados. Então, até hoje, nossos irmãos comemoram esta Páscoa. E aí, onde surgiu então, essa Páscoa que nós comemoramos na atualidade, que nossos irmãos católicos comemoram? Mas antes disso,
Me recordo que Jesus, desde pequeno, também participava da celebração da Páscoa. Eu não sei se os irmãos recordam aquela passagem de Jesus com 12 anos de idade. Maria e José vão para Jerusalém e lá para a comemoração da Páscoa. Por quê? Porque ali se juntava todo o povo, aquela multidão. Eram 7 dias de festa, de comemoração da Páscoa, dessa libertação. E Jesus, já com 12 anos, também se encaminhou. Aí lá, claro, uma multidão, era difícil, né? Saber o que estava acontecendo. E como Jesus conhecia muitas pessoas, Maria confiou, estava tudo bem. Até que chegou o momento de retornar para casa. E era uma viagem longa. E aí começaram aquela multidão se dissipar. E ela, Maria, olha e fala, mas cadê Jesus? Onde está Jesus? E Maria sai perguntando para um, para o outro, você viu Jesus? Você viu Jesus? Ninguém tinha visto. Aí bate o que na mãe? Desespero. Aquele desespero. Onde está meu filho? Então, Maria e José resolvem voltar para o templo de Jerusalém para ver se achavam onde estava Jesus. E procura, e procura, e procura. E eis que Jesus estava onde? Dentro do templo. Falando com os doutores da lei. Com 12 anos de idade. E Maria, como toda mãe, né, chama a atenção de Jesus. Mas Jesus, por que fizeste isto? Estávamos preocupados. E Jesus disse, mãe, por que se preocupas? Não sabias tu que eu estaria na casa de meu Pai? E Maria, neste momento, entendeu que realmente a missão do Cristo, do nosso Mestre Jesus, seria muito grande e que ela deveria se preparar para o que iria acontecer. E temos também uma passagem muito bonita que aconteceu na Páscoa, quando Jesus, já adulto com seus discípulos, adentra Jerusalém. Pede aos discípulos que ele queria um burrico para que adentrasse a Jerusalém, pois ali ele queria celebrar a Páscoa. Então, foi trazido o burrico e Jesus adentrou, assim como disse as profecias, Jesus adentrou naquele burrico. E muitos, quando viram que era um Jesus, correram e colocaram para que ele pudesse ali passar aquelas folhas de ramos. Olha só, folhas de ramo, domingos de ramos, para que ele pudesse passar pelas folhas. E muitos cantavam e louvavam hosanas na altura, porque ali estava Jesus. E assim se cumpriu a profecia. E então, Jesus pediu aos seus discípulos que encontrassem um lugar para que eles pudessem ali pernoitar, passar a noite, mas que eles pudessem também ceiar, que eles pudessem se alimentar em comemoração à Páscoa. E aí, acho que foi Pedro que disse, mas Senhor, a cidade está lotada, Senhor. Nós não vamos encontrar um lugar. Aí Jesus, com aquele olhar sereno, disse, não se preocupe, vocês vão encontrar. E foi assim que aconteceu. Eles saíram e encontraram um lugar para que eles pudessem ali se preparar para a ceia. E foi nessa ocasião que Jesus, para poder dar uma lição de humildade, porque Jesus, ele aproveitava
cada instante, cada momento, para nos dar e deixar-nos um ensinamento. E então Jesus viu que os discípulos estavam eufóricos. Então Jesus se recolheu, pegou uma bacia com água, pegou um pano e então disse que iria lavar os pés de cada um dos seus discípulos. E então ele assim o fez. Quando chegou para lavar o pé de Pedro, Pedro disse: não, Senhor, não vais lavar o meu pé. Quem sou eu, mestre? Então Jesus disse: Pedro, se não deixardes que eu lave o vosso pé, não terás comunhão comigo. E Pedro entendeu e deixou que Jesus lavasse os seus pés. E depois, assim, também se cumpriu na profecia. Jesus se reuniu. Jesus dividiu o pão, dividiu o vinho, que caracteriza o vinho, o seu sangue, o pão, o seu corpo. E ele dividiu para todos aqueles irmãos de fé, seus discípulos. E foi neste momento que Jesus disse que um deles haveria de lhe trair. E aí ficaram admirados. Serei eu? Serei eu, Senhor? Serei eu? E aí Jesus disse: aquele que molhar o pão comigo no vinho. E foi neste momento que o nosso irmão se molhou também. Vocês lembram o nome dele? Judas Iscariotes também molhou. E Judas nem percebeu. E assim se cumpriu a profecia. Judas realmente, achando que Jesus, que tinha curado enfermos e doentes, Jesus que vinha da parte de Deus, pensou que naquele momento, quando Jesus fosse preso, Jesus ia mostrar a sua força e mostrar que realmente era o Filho de Deus. Mas não foi assim, porque tinha que se cumprir as profecias. Então Jesus foi preso, Jesus foi esbofeteado, Jesus recebeu uma coroa de espinhos, Jesus foi julgado, foi colocado até uma placa com os dizeres: o Rei dos Judeus, quando assim foi crucificado. E assim se cumpriu a profecia, porque diz a profecia que o Filho do Homem ia ser entregue, que o Filho do Homem iria padecer e perecer. E assim se cumpriu as profecias. Naquele momento em que Jesus estava no madeiro e que via a multidão insana, uns choravam porque sentiam que estavam perdendo o ser mais precioso que havia. Outros, porém, gritavam e diziam que aquele não era o rei dos judeus, que ele não representava os judeus. E nessa insanidade, vemos quem? Maria, mãe de Jesus, que estava junto com Madalena. E uma se apoiava à outra, para que pudesse, naquele momento de dor, pudesse uma consolar a outra. Mas eis que em meio àquela multidão aparece um discípulo. Vocês lembram quem?
Vocês lembram? João. O discípulo mais novo que Jesus tinha. Tão jovem ainda, mas teve a coragem de chegar até lá. E aí, ele abraçou Maria, e Maria abraçou. E sentiu aquele calor de carinho, de respeito e de amor. E então Jesus, mesmo diante da sua dor, do seu padecimento, Jesus disse, olhando para Maria e para João: Maria, mãe, eis agora o vosso filho. Olhou para João e disse: eis agora a sua mãe. Entregando aqueles dois corações para que pudessem um cuidar do outro. Porque sabia o quanto Maria iria sentir. O quanto Maria iria sofrer. Mas eis que passado, quantos dias mesmo? Vocês lembram? 3 dias. O que acontece? A ressurreição. Jesus aparece primeiro para Maria Madalena. Maria, ao perceber, foi para tocar. Ele diz: não, Maria, ainda não estou pronto. Mas diga que estou vivo. Diga que eu voltei. E então Maria saiu eufórica a contar. Lógico que alguns acreditaram, outros não. E foi numa reunião junto, que estavam ali os discípulos na casa de Simão Pedro. E Jesus adentra e mostra as suas feridas que estavam em suas mãos, em seus pés. Mostrando para ele a vida eterna. E aí eu acho tão bonito uma passagem que Jesus diz assim: a vida é eterna, e todos aqueles que acreditam em mim, mesmo morrendo, viverão, porque terão vida eterna. Olha a profundidade. E aí me fez lembrar, quando ouvi a ressurreição, porque para os nossos irmãos católicos, é o retorno de Jesus. Quando Jesus, depois de 3 dias, volta à vida. E então comemora-se assim a Páscoa, o seu ressurgir. Mas me fez recordar essa passagem da ressurreição, aquela menção que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, que se encontra na Bíblia, no Novo Testamento, aquela passagem de Jesus com Nicodemos, né? Que Nicodemos, ele, ao ouvir falar de Jesus, as coisas que Jesus falava, as coisas que Jesus fazia de curar os aleijados, os cegos. Então, Nicodemos começou a observar Jesus, a ouvir a sua mensagem, a ver tudo aquilo que Jesus fazia, andando quilômetros de uma região a outra, para ensinar a boa nova, para falar do reino de Deus. Então Nicodemos começou a se interessar, mas gostaria de entender um pouco melhor. Foi então que numa noite ele foi procurar Jesus. E parecia que Jesus já ali aguardava. Quando ele adentrou, Jesus disse: seja bem-vindo, meu irmão, por favor.
assente aqui junto comigo. Olha só. Então, muito tímido ainda, ele diz: sabe, Senhor, sei que vieste da parte de Deus, porque ninguém faria o que faz, Senhor, se não fostes da parte de Deus. Mas confesso que tenho algumas dúvidas quando ouço falar da ressurreição. Por quê? Porque na época a ressurreição queria dizer que você voltaria para o ventre de sua mãe e nasceria novamente. E então ele perguntou: mestre, como posso eu, um homem velho, adentrar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus disse: em verdade eu vos digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Mas como assim, Senhor? Como pode? E Jesus disse: pois digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Pois aquele que nasce da carne é carne, e aquele que nasce do Espírito é Espírito. Não quis Jesus dizer que são coisas diferentes? Então, ele se surpreende e fala: Senhor, não compreendo. E aí, Jesus disse: se vós que é mestre em Israel, se vós que é juiz em Israel, não entendestes das coisas da terra, quanto mais das coisas do céu. Porque Jesus quis dizer que ele ainda não tinha condições de entender e compreender. E talvez naquela época os irmãos não tinham realmente condições de entender e compreender o que é nascer da água, o que é nascer do Espírito, o que é da carne é carne e o que é do Espírito é Espírito. É interessante isso. Mas aí, com o passar dos anos e muitos anos, aparece a doutrina espírita, trazida pelos espíritos e codificada pelo nosso irmão Allan Kardec, que nos explica o que era em si a ressurreição. Que, na verdade, o que morre é apenas o corpo, e que a alma, ela é eterna. E como é eterna, nós temos a oportunidade de nascer e renascer quantas vezes for necessário. Por quê? Por quê? Quantas vezes for necessário, para que nós possamos aprender, evoluir e chegarmos à perfeição. Pode ser que para chegarmos à perfeição vai demorar um pouquinho, só um pouquinho, mas nós podemos aprender e evoluir a cada dia. Nós podemos fazer a cada dia melhor. E é isso que o Cristo veio trazer sobre a vida eterna, que todos aqueles que creem nele teriam vida eterna, mesmo que morressem. Então, veio o Espiritismo nos ensinar. O Espiritismo respeita, meus irmãos, todas as religiões. Compreende e entende, mas conseguimos ver um pouquinho a mais, entender aquilo que Jesus quis dizer a Nicodemos. E é neste momento que estamos próximos à comemoração da Páscoa, ao ressurgimento do Cristo, a mostrar que Jesus é eterno e que nós, como filhos de Deus, também somos eternos.
nos faz e nos traz a reflexão. O que é a Páscoa para nós? O que representa a Páscoa para nós? Talvez a Páscoa ainda represente aquele momento em que Jesus revive novamente. Talvez para alguns ainda é a celebração da libertação do povo hebreu. Talvez para alguns é a alegria de saber que a morte não existe e que um dia aqueles entes amados e queridos, aqueles familiares que estão já do outro lado da vida, iremos reencontrar, iremos nos abraçar, porque o amor não apaga a eternidade. O amor revive no coração daqueles que amam. Então, que a Páscoa seja para nós uma oportunidade de lembrar que Jesus nos deu a sua vida, o seu exemplo, para que nós pudéssemos assim aprender e reviver a cada oportunidade, a cada encarnação, apenas com um corpo diferente, mas a essência, a alma, ela continua a mesma e eterna. Talvez, se nós entendêssemos um pouco mais sobre a reencarnação, sobre aproveitar esta vida, talvez escolhêssemos melhor o que fazemos. Se o que estamos fazendo é o bem para nós, é o bem para aqueles que estão ao nosso lado, nos traria a reflexão das oportunidades que estamos perdendo a cada instante, a cada minuto, a cada dia, de fazer o bem, de mudar aquele homem velho para transformar em um ser novo, um ser de evolução. Então, meus irmãos, que a Páscoa, além de nós nos reunirmos, claro, para comer um chocolate, porque ninguém é de ferro, né? Um chocolate, um ovo, né? Nos alimentarmos ali com os nossos familiares. E isso é importante, estarmos com os nossos familiares, nos reunirmos, mas lembrar que a Páscoa traz para nós esta reflexão. E que possamos, assim, nessa reflexão, trazermos para nós o quanto podemos fazer a diferença, o quanto podemos nos melhorar, porque a vida passa, meus irmãos, muito rapidamente. Hoje, parece que o tempo passa mais depressa. Vemos nossos filhos nascerem, daqui a pouco são crianças, daqui a pouco são adultos. E daqui a pouco eles já estão tendo seus filhos. E chega o momento, o nosso retorno na pátria espiritual. E aí, o que levaremos conosco? Aquilo que fizemos, aquilo que aprendemos. Esse vai ser o grande passaporte para o nosso outro lado da vida. Só depende de nós. Então, a todos, meus irmãos, uma feliz Páscoa, de renovação, de libertação, de passagem, de vida nova que Deus nos deu e que Jesus também assim nos ensinou e nos ofertou, dando a sua vida, o seu exemplo para todos nós. Uma boa noite a todos.
E eu convido os irmãos para fazermos a nossa prece de encerramento. E assim, Senhor, que nesse instante, que possamos falar com Deus, falar com Jesus, entregar nas mãos de Deus, desse Deus de amor, de bondade e de justiça, que possamos entregar nas mãos de Jesus. Senhor, possamos entregar o nosso coração, que possamos entregar, Senhor, o nosso amor, que possais assim, Senhor, fazer de nós pequeninos instrumentos na vossa seara, que eu possa, Senhor, aqui na terra, ser um aprendiz da sua seara, que eu possa ser um aprendiz, Senhor, dos seus discípulos, e que eu possa, sim, fazer o bem, que eu possa, Senhor, mesmo diante das dificuldades, das vicissitudes da vida, Senhor, das dores, daqueles momentos que muitas vezes perdemos as forças, nos sentimos muitas vezes sós, muitas vezes com aquela fé que ainda, Senhor, se torna vacilante diante das dificuldades. Nós nos levantamos, Senhor, em glória a Ti, pois se aqui estamos, Senhor, devemos a Vós, e que Deus dá a vida a nós, para que nós possamos aprender, para que nós possamos fazer o melhor, pois este é o objetivo de nossa encarnação sobre a terra. Então, Senhor, que possa assim estender as vossas mãos e nós possamos tocar e sentir as vossas mãos, os vossos braços a nos envolver neste carinho, dizendo para nós: tendes bom ânimo, eu venci o mundo, e vós também podeis assim vencer. E assim vamos nos sentindo fortalecidos para continuar com a nossa vida sobre a terra, para sermos melhores e para fazermos o bem. Muitas vezes, meus irmãos, a justiça dos homens é falha, mas a justiça de Deus não. Porque Deus, além de amar, Ele também é justiça e sabe das necessidades de cada um dos seus filhos, o porquê, as dores, o sofrimento, mas também vos dá a fé para vencer a cada obstáculo. Então, Senhor, só nos resta agradecer a Deus pela oportunidade, por esta vida, Senhor, que nos deste. Agradecer a Jesus, Senhor, que nos ensinou a amar, que nos ensinou a olhar para os nossos semelhantes com amor e respeito. Muito obrigado ao plano espiritual, aos trabalhadores da seara divina do Cristo, que sempre nos acolhe, que nos auxilia, Senhor. Obrigada aos nossos irmãos que já deixaram o corpo físico, mas que o nosso elo de amor nos liga uns aos outros.
Muito obrigada, Pai. E que seja feita em nossa vida a vontade de Deus, nosso Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que possamos levar essa paz para os nossos lares. Aos irmãos que estão nos assistindo também, que possam sentir essa paz e essa harmonia. Uma boa noite a todos. Que assim